Recently, I was driving my car. Recentemente eu viajava de carro quando as gotas de chuva de uma tempestade começaram a cair no para-brisa. Ao lado da estrada, um sinal eletrônico exibia um aviso oportuno: pista molhada à frente. A superfície da estrada pela qual eu seguia parecia muito segura, mas aquela informação vital permitiu que eu preparasse para possíveis perigos inesperados que eu não podia ver. Ao continuar em direção ao meu destino, diminuí a velocidade e me mantive cuidadosamente atento a outros sinais de perigo. Há sinais de aviso em muitos aspectos de nossa vida. Por exemplo, uma febre pode ser o primeiro sintoma de uma doença. Vários indicadores financeiros e do mercado de trabalho são usados para prever futuras tendências da economia local e nacional. Dependendo da região do mundo em que moramos, podemos receber alertas de avalanche, furacão, tsunami, tornado ou nevasca. Também somos abençoados com sinais de avisos espirituais que são uma fonte de proteção e orientação na vida. Lembrem-se de como Noé foi avisado por Deus das coisas que ainda não se via e para a salvação de sua família preparou a arca. Leí foi avisado para sair de Jerusalém e levar a família para o deserto, porque as pessoas a quem ele tinha pregado arrependimento queriam matá-lo. O próprio Salvador foi poupado por meio de um aviso angelical. Eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Pensem na linguagem usada pelo Senhor na revelação conhecida como a palavra de sabedoria. Devido às maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-os, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. Irmãos e irmãs, os avisos espirituais devem fazer com que vigiemos com uma atenção cada vez maior. Vivemos em um dia de advertência. E, como fomos e seremos avisados, precisamos, conforme admoestou o apóstolo Paulo, vigiar com toda a perseverança. Oro para ter a orientação do Espírito Santo ao descrever um sistema de aviso espiritual que pode ajudar os pais de Sião a vigiar e ter discernimento em relação a seus filhos. Esse sistema de aviso se aplica a filhos de todas as idades e tem 3 componentes básicos. 1. Ler o livro de Mórmon com os filhos e conversar a respeito dele. 2. Prestar espontaneamente o testemunho de verdades do Evangelho para os filhos. E 3. Convidar os filhos que aprendem o Evangelho a agir e não apenas a receber a ação. Os pais que fizerem diligentemente essas coisas terão a bênção de reconhecer os primeiros sinais de crescimento espiritual em seus filhos ou das dificuldades que eles enfrentam, estando mais bem preparados para receber inspiração para fortalecer e ajudar os filhos. O livro de Mórmon, então, a primeira delas, contém a plenitude do Evangelho do Salvador e é o único livro que o próprio Senhor testificou ser verdadeiro. De fato, o livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião. O poder que o livro de Mórmon tem de convencer e converter decorre de seu enfoque central no Senhor Jesus Cristo e da clareza e simplicidade de seus ensinamentos. Nefe declarou: minha alma se deleita em esclarecer o meu povo, para que aprenda. A palavra esclarecer nesse versículo significa instruir as pessoas de modo claro e facilmente compreensível.
O livro de Mórmon é o mais correto de todos os livros do mundo porque se centraliza na verdade, sim, em Jesus Cristo, e restaura as coisas simples e preciosas que foram tiradas do Evangelho verdadeiro. A combinação especial desses dois fatores, o enfoque no Salvador e a clareza dos ensinamentos, promove o recebimento do vigoroso testemunho do terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. Por isso, o livro de Mórmon fala ao espírito e ao coração do leitor, como nenhum outro livro das Escrituras. O profeta Joseph Smith ensinou que o cumprimento dos preceitos ensinados no livro de Mórmon pode ajudar-nos a chegar-nos a Deus mais do que os de qualquer outro livro. Ler o livro de Mórmon e conversar sobre ele regularmente são coisas que promovem a capacidade de resistir à tentação e desenvolver o amor na família. As conversas sobre as doutrinas e princípios do livro de Mórmon proporcionam oportunidades para que os pais observem os filhos, para ouvi-los, aprender com eles e ensiná-los. Os jovens de todas as idades, inclusive os bebês, podem ser influenciados pelo espírito especial do livro de Mórmon. Talvez as crianças não compreendam todas as palavras e histórias, mas sem dúvida sentem o espírito familiar descrito por Isaías. E as perguntas que uma criança faz, as observações que compartilha e as conversas que acontecem oferecem sinais de aviso essenciais. É importante notar que essas conversas podem ajudar os pais a discernir o que os filhos aprendem, pensam e sentem a respeito das verdades contidas nesse sagrado livro de Escrituras, bem como das dificuldades que enfrentam. Componente número 2, prestar testemunho espontaneamente. O testemunho é o conhecimento pessoal baseado no testemunho do Espírito de que certos fatos de significado eterno são verdadeiros. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade e o mensageiro do Pai e do Filho e o professor, e guia toda a verdade. Portanto, pelo poder do Espírito Santo, podemos saber a verdade de todas as coisas. O conhecimento e a convicção espiritual que recebemos do Espírito Santo são fruto da revelação. A busca e a obtenção dessas bênçãos exigem um coração sincero, real intenção e fé em Cristo. Um testemunho pessoal também traz consigo responsabilidades. Os pais devem manter-se vigilantes e espiritualmente atentos a oportunidades espontâneas de prestar testemunho aos filhos. Essas ocasiões não precisam ser programadas, marcadas ou ensaiadas. Na verdade, quanto menos formal for o testemunho, maior será a probabilidade de edificação e influência duradoura. Por exemplo, uma conversa espontânea da família no jantar pode ser a ocasião perfeita para que o pai ou a mãe conte uma bênção específica que recebeu durante as atividades relativamente rotineiras do dia e preste testemunho desta atividade. E o testemunho nem sempre precisa começar com a frase "presto meu testemunho". Ele pode simplesmente ser declarado da seguinte maneira: "Sei que fui abençoado com inspiração no trabalho hoje". Ou, "A verdade contida nessa escritura sempre foi uma vigorosa fonte de orientação para mim". Oportunidades semelhantes de prestar testemunho podem também surgir ao viajarmos juntos de carro ou de ônibus e em muitas outras situações. A reação dos filhos a esses testemunhos inesperados e sua disposição ou relutância em participar são fortes emissoras de sinais de avisos espirituais. O comentário de um filho sobre uma lição aprendida no estudo familiar das Escrituras, ou uma sincera preocupação com um princípio ou prática do Evangelho, podem ser coisas muito mais esclarecedoras e podem ajudar os pais a compreender
compreender melhor as dúvidas ou necessidades específicas de um filho. Essas conversas, especialmente quando os pais estão tão ávidos para ouvir atentamente quanto para falar, podem promover um ambiente seguro de apoio no lar e incentivar a comunicação constante sobre tópicos difíceis. Componente número 3. Convidar os filhos a agir. Na grande divisão de todas as criações de Deus, há coisas que agem, como as que recebem a ação. Como filhos de nosso Pai Celestial, fomos abençoados com o dom do arbítrio moral, a capacidade e o poder de agir por nós mesmos. Tendo o arbítrio, somos agentes e devemos principalmente agir e não apenas receber a ação. Ainda mais quando procuramos conhecimento pelo estudo e também pela fé. Sendo pessoas que aprendem o Evangelho, devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Nosso coração se abre para a influência do Espírito Santo quando exercemos devidamente o arbítrio e agimos de acordo com princípios corretos. E assim, permitimos que Ele nos ensine e testifique para nós. Os pais têm a responsabilidade sagrada de ajudar os filhos a agir e a procurar aprender pela fé. Irmãos e irmãs, o filho nunca é jovem demais para participar desse padrão de aprendizado. Quando damos um peixe a um homem, nós lhe proporcionamos uma refeição. Quando ensinamos um homem a pescar, nós o alimentamos por toda a vida. Como pais e professores do Evangelho, não estamos no negócio de distribuição de peixes, mas nosso trabalho é o de ajudar os filhos a aprenderem a pescar e a tornarem-se espiritualmente firmes. Esse objetivo vital é mais bem cumprido quando incentivamos os filhos a agir de acordo com princípios corretos, à medida que os ajudamos a compreender na prática esse aprendizado. Esse aprendizado exige esforço espiritual, mental e físico, e não apenas aceitação passiva. Quando convidamos os filhos a agir e não apenas a receber a ação, edificamos sobre o alicerce da leitura do livro de Mórmon e das conversas a respeito dele e dos testemunhos prestados espontaneamente no lar. Imaginem uma reunião de noite familiar em que seja pedido e esperado que os filhos se preparem para fazer perguntas sobre as coisas que estão lendo e aprendendo no livro de Mórmon, ou sobre uma questão que tenha sido recentemente enfatizada numa conversa sobre o Evangelho ou num testemunho espontâneo no lar. E imaginem ainda que os filhos façam perguntas aos pais, às quais eles não estão adequadamente preparados para responder. Alguns pais podem ficar apreensivos em relação a uma abordagem tão pouco estruturada para a noite familiar. Mas as melhores noites familiares não são obrigatoriamente fruto de pacotes prontos, comprados ou baixados da internet, contendo roteiros e auxílios visuais. Que gloriosa oportunidade para os membros da família pesquisarem juntos as Escrituras, a fim de buscar o conhecimento pelo estudo e também pela fé, e para serem ensinados pelo Espírito Santo, porque o pregador não era melhor que o ouvinte, nem o mestre melhor que o discípulo, e todos trabalhavam, cada um de acordo com suas forças. Será que estamos ajudando nossos filhos a tornarem-se agentes que atuam e buscam conhecimento pelo estudo e pela fé? Ou estamos treinando nossos filhos a esperar que sejam ensinados e recebam a ação? Será que, como pais, estamos basicamente dando a nossos filhos o equivalente a um peixe espiritual para comer? Ou estamos constantemente ajudando-os a agir, a aprender por si mesmos e permanecer firmes e inamovíveis? Estamos ajudando nossos filhos a se engajarem avidamente no empenho de pedir, buscar e bater? A compreensão espiritual que tivemos, a bênção de receber e cuja veracidade foi confirmada em nosso coração, não podem simplesmente ser passadas para nosso filho. O preço da diligência e do aprendizado pelo estudo e também pela fé precisa ser pago para se obter e possuir pessoalmente esse conhecimento. Somente desse modo, o que sabemos na mente pode também ser sentido no coração. Somente desse modo,
O filho pode passar do estágio de confiar no conhecimento e nas experiências espirituais dos pais e adultos para o estágio de reivindicar essas bênçãos para si mesmo. Somente desse modo, nossos filhos podem estar espiritualmente preparados para os desafios da mortalidade. Presto testemunho de que os pais que lerem constantemente o livro de Mórmon e conversarem a respeito dele com os filhos, que espontaneamente prestarem testemunho aos filhos e que convidarem os filhos que aprendem o Evangelho a agir e não apenas a receber a ação, serão abençoados com olhos que conseguem enxergar longe e ouvidos que podem ouvir o som da trombeta. O discernimento espiritual e a inspiração que receberão pela combinação desses três hábitos santificados vão permitir que vocês sejam atalaias na torre para a sua família, vigiando com toda a perseverança, para abençoar tanto a sua família imediata quanto a sua posteridade. Presto testemunho dessas coisas e as prometo no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.